Olá, irmãos e amigos, todos vocês que nos acompanham no Evangelho do dia. Hoje é dia 12 de agosto, nós estamos na segunda-feira deste mês vocacional. Essa semana em que a gente vai refletir o Evangelho de São Mateus e nesse mês das vocações em que a gente quer sempre lembrar que é preciso despertar cada jovem, cada criança para o discernimento vocacional. Não se esqueça de falar que Deus também continua chamando rapazes, moças, para serem consagrados ao seu reino. Estamos então no Evangelho Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Vamos escutá-lo com atenção. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui estamos com duas questões. A primeira de Jesus falando da sua paixão, e eles não entendem. Quando a gente não entende o plano de Deus, então coisas que são difíceis, às vezes passam como coisas terríveis. Era necessário que Jesus enfrentasse a morte, a entrega total, mas eles ficaram tristes sem compreender. Assim é a gente quando tem que enfrentar o sofrimento. Não é que Jesus gostasse de sofrer ou achasse que a morte fosse uma amenidade de forma nenhuma, mas ele a compreendia toda a sua paixão pela ótica do reino da salvação. Bem, a outra questão que se trata aqui é dos impostos. Os cobradores de impostos do templo vieram cobrar de Jesus. Ora, ele era filho, ele não precisava, ele era o próprio Senhor do templo, mas ele não queria escandalizar com a sua liberdade as pessoas, escandalizar Pedro, escandalizar os discípulos, não queria fazer da liberdade um motivo de escândalo. Ele sabia que não precisaria pagar o imposto do templo, mas depois ele vai falar inclusive de todos os impostos. Será que a gente deve, enquanto estamos no mundo, obedecer às leis deste mundo ou não? Por sermos cristãos, não estamos dispensados de vivermos em sociedade, como a sociedade também exige que a gente viva naquilo que é bom, justo, verdadeiro. Os impostos, se bem empregados, não é? Quanto bem fazem. Então não usemos da liberdade de filhos de Deus para pecar. É isso que Jesus vai nos ensinar hoje, que a gente evangelize a cultura, a história, a sociedade, o mundo em que estamos vivendo, não só como cristãos, como se estivéssemos fora do mundo, mas trabalhando pelas leis desse mundo para que elas sejam cada vez melhores e mais justas. Nós queremos então pedir a Deus que a gente esteja assim, na história da nossa vida, vivendo cada dia com seus sofrimentos, mas entendendo tudo sob a ótica de Deus. Na história também humana, da cultura, da sociedade, na história civil, contribuindo como cristãos para melhorá-la. Como a gente sempre faz, vamos rezar, pedir a graça de Deus para viver o seu plano, para viver também neste mundo como convém a cristãos. Senhor nosso Deus, dá-nos a inteligência, a sabedoria, a luz do Teu Espírito, para que a gente possa viver tudo segundo os Teus ensinamentos, na graça de Deus. Faze-nos, Senhor, cristãos que fermentem a história, ajuda-nos a compreender a vida como Jesus a compreendia, tanto no plano divino quanto no plano também humano, que a gente em tudo dê glórias ao Senhor com nosso testemunho. Pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.
Vamos receber a bênção de Deus para viver bem todo esse dia? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.